Em nosso estudo de hoje, a lição 4 do livro Viajor, e tem por título Efetivamente. Em nós mesmos, o problema é essencial. Efetivamente, nada temos a ver com a manutenção do Sol na imensidade do espaço, mas responderemos inevitavelmente pelo que estamos fazendo da cota de luz que ele nos fornece. Não nos cabe qualquer responsabilidade pelo giro da Terra no plano cósmico. No entanto, seremos interpelados quanto ao nosso procedimento para com um pedaço de chão que nos agasalha. Não prestaremos informes sobre a evolução do planeta em que estagiamos, mas chega sempre o dia em que se nos perguntará quanto ao tempo e ao corpo, à profissão e ao meio de trabalho que o mundo nos confia. Não se nos indagará com respeito à administração da justiça universal no orbe em que vivemos. No entanto, daremos contas das obrigações que assumimos perante superiores e subalternos, colegas e afeiçoados que nos partilham a convivência. Não se nos inquirirá quanto aos destinos supremos da humanidade, mas sofreremos exame natural e direto no que se refere à nossa conduta diante do lar e da família, tanto quanto à frente dos irmãos e companheiros que nos comungam em intimidade. Não podemos impedir as catástrofes da natureza e nem evitar as calamidades sociais. Outros poderes controlam a mecânica dos astros, o equilíbrio da Terra, o aprimoramento da vida, a sustentação do direito e o engrandecimento dos povos. Reconheçamos, todavia, que nem as constelações, nem o globo que nos serve de moradia, nem as instituições que supervisionam o progresso, nem o tribunal e nem o templo de nossa fé, conquanto nos sustentem e nos auxiliam, não conseguirão efetuar a tarefa que as leis divinas situam conosco, para que se realizem por nós. Chama a lição de hoje a atenção nossa com relação ao trabalho que a gente tem a desempenhar e que, se a gente começar a fazer uma interrogação à nossa consciência de qual deve ser esse trabalho, que trabalho é esse, a consciência vai se encarregar de mostrar para a gente quais são as nossas obrigações. E, mais uma vez, a gente repete, né? As respostas serão mais simples do que a gente imagina e, às vezes, muito claras, muito diretas. Por exemplo, a sua responsabilidade está sendo de cuidar do seu filho que ainda não constituiu o próprio lar, está sendo a de cuidar do seu pai e da sua mãe, enquanto você ainda tem os dois ainda por perto, está sendo você zelar pelo seu ambiente de trabalho. Ele coloca aqui para a gente, né, como eu estou agindo com subalternos, com superiores, em todos os lugares, e isso vai ser cobrado da gente, sim. E o Emmanuel vem falar para a gente, tem muitas coisas que não tem como a gente ter controle, não tem como a gente ter controle. Às vezes eu estou inserido num meio em que todos estão agindo de maneira incorreta dentro da perspectiva do Evangelho. E a gente simplesmente vai estar fazendo a nossa parte e vai ser cobrado isso. É porque todos fizeram, você também fez, ou alguma coisa no Evangelho já te chamou a atenção de modo que você tenha tomado um outro caminho, tenha se sentido na obrigação, no dever de tomar o outro caminho e começar a experimentar a felicidade da consciência tranquila. Então a gente começa a realmente viver aqui na Terra quando a gente começa a descobrir que, como espírito imortal, eu escolhi ou escolheram para mim gêneros de prova enquanto eu estou aqui na Terra. O que a gente vai passar, o que efetivamente você vai fazer. E aí eu descubro que gênero de prova é essa e procuro fazer o máximo que eu puder para que esse gênero de prova seja cumprido. E já mostrando também que, como a gente está sempre repetindo, não precisa ser cumprido com perfeição total. Perfeição total é a prova que já foi alcançada, que a gente já aprendeu em outras encarnações e agora sai naturalmente e tira 10. Mas enquanto eu ainda estou apanhando, perdendo, aqui é que está a prova. E vai chegar um momento que a gente vai perder menos, cair menos, até que a gente pare totalmente de cair e vai ter, sim, atingido o nosso objetivo.
Mas, dentro do estudo da doutrina espírita, a gente aprende que se Deus é criador, nós somos co-criadores e cada um tem uma parcela muito pequenina ainda de coisas, de obrigações para fazer em relação a toda essa imensidade que a gente encontra. Mas Jesus no Evangelho, através da parábola dos talentos, ele chama a nossa atenção, fala, poxa, foi dado 5 talentos para um, para o outro foi dado 2, para um foi dado um só. Esse que recebeu um, enterrou e não colocou nada na prática. O que recebeu 2 produziu mais 2, e o que recebeu 5 produziu mais 5. O que você está fazendo com o seu talento? Na parábola proposta pelo Cristo, aquele que recebeu um e não produziu nada, perdeu aquele um que tinha, já que você não consegue ainda dar utilidade, né, ao talento que você tem. E a gente conhece, sim, né, muitos casos dessa maneira, de pessoas que são talentosíssimas, mas que não conseguem efetivamente colocar esse talento na prática, ou então alguns até conseguem no campo individual, mas não conseguem passar para os outros, não tem aquela parte didática para ensinar aos outros, compartilhar com os outros o conhecimento que adquiriu, e são etapas diferentes de evolução dentro daquilo que a gente está vivendo aqui na Terra. Mas o Emmanuel vem falar para a gente também que reconheçamos, todavia, que nem as constelações, nem o globo que nos serve de moradia, nem as instituições, né, que supervisionam o progresso, tribunal, conquanto nos sustentem e nos auxiliem, não conseguirão efetuar as tarefas que as leis divinas situam conosco para que se realizem por nós. Nada disso que a gente está vivendo. E, na verdade, a gente vai aprender o seguinte: quando o espírito ele está totalmente moralizado e totalmente seguro de si, ele pode ser inserido em qualquer lugar do universo, que ele vai manter aquela postura reta, como foi o próprio caso do Cristo mesmo, quando esteve aqui entre a gente. Ele fala assim, eu não vim para destruir a lei, eu vim para cumprir a lei. Por que cumprir a lei? Porque lá na primeira revelação, Moisés trouxe lá os 10 mandamentos, e entre os mandamentos estava um deles, não matar. Mas o próprio Moisés excepcionou. Se o mandamento é não matar e acabou. Mas ele, como legislador, ele foi obrigado a colocar algumas exceções. Uma delas, se a mulher for pega em adultério, ela pode ser apedrejada. Outra delas, se alguém for pego se comunicando com espíritos, pode também ser apedrejado. Mas teve exceção, e ali essas duas são exceções que estão ali na lei de maneira bem clara, mas tem algumas também, né? Quando encontrava um povo bárbaro, um povo que era gentio, existia guerra e tirava-se a vida. Então, quando veio Cristo, Cristo veio falar assim, olha, na verdade, a mensagem que está por trás da paixão. Eu nasci para cumprir a lei, eu não vim destruir a lei. Então, quando ele foi preso, martirizado, em momento algum ele revidou, ou então, a pretexto de defender sua própria vida, ele agrediu ou tirou a vida de alguém. Nada disso. Ele veio para cumprir a lei, mostrar como é que se cumpre a lei de verdade. E aí fica aí para a gente vai ser inserido em cenários que às vezes com comportamentos, com pessoas que independem da gente, muitas das vezes até que a gente não vai conseguir modificar aquele cenário. Mas são cenários que vão servir de provas mesmo para cada um de nós, de exames para saber, vamos ver se colocando aqui no ambiente corrompido, se ele vai se corromper também. Vamos ver se colocando nesse ambiente aqui, ele também vai se deixar levar. E aí é que a gente vai ter a apuração total mesmo, a ponto de avaliação para realmente saber se a gente aprendeu de verdade. Então a gente fica muitas das vezes fugindo ou reclamando dos reveses da vida, mas esses reveses da vida o tempo todo estão testando cada um de nós para saber a que ponto a gente se encontra e o que precisa ser feito para que a gente esteja cada vez mais evoluindo nesse processo nosso de aprendizado. Vai chegar um momento em que o aprendizado vai estar encerrado, e quando ele estiver encerrado, a gente vai desencarnar, porque terminou a nossa missão, a gente não tem mais necessidade de ficar aqui, porque o mundo principal é o mundo espiritual, não é mais aqui. E aí a gente vai saber se a gente realmente aprendeu quando a gente estiver lá do outro lado,
sentindo através da lei de causa e efeito, sentindo através dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos quem somos de verdade. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.